texto de referência, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 13 a 16. Diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças pela leitura da Tua Palavra, te bendizemos, pois a Tua Palavra em si é abençoadora, porque ela tem a vida, ela possui a vida, e ela transmite a vida que vem de Ti, para aqueles que a ouvem e aguardam em seus corações. Nós te louvamos, porque nessa noite estamos ouvindo a Tua Palavra, que nós possamos guardá-la para recebermos vida através dela, Senhor, que ela comunique o Teu propósito e a Tua vontade nesta noite para as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos começar falando do sol. Sol é uma coisa boa, né? Dia de sol, não existe nada como um dia de sol, principalmente quando a gente passou uma noite mal dormida, uma noite de aflição. Você acordar com um dia ensolarado, dá até um ânimo novo, renova as nossas forças, não é? Mas o que é o sol? O sol é uma bola de gás de aproximadamente 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. Você consegue imaginar isso? 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. Eu não consigo imaginar nada que seja tão grande. Essa medida equivale a 109 vezes o tamanho do nosso planeta, né? Nós ainda achamos que nós é que somos os donos da cocada, né? 109 vezes o tamanho, o diâmetro da Terra, e ele se encontra a cerca de 150 milhões de quilômetros do nosso planeta. Então está meio longe, né? Mas ainda assim, é possível vê-lo a olho nu. Nós podemos ver o Sol, apesar de ele estar tão longe, tão distante, e nós o vemos praticamente todos os dias, e dependemos dele para viver. No entanto, embora nós possamos vê-lo, nós não podemos fixar nele os olhos durante muito tempo, porque isso traria sérios prejuízos para nós, né? Sem o auxílio do equipamento adequado, sem o auxílio de de uma luneta, né? De um bom equipamento para observar os astros, telescópio, achei agora o nome, né? Sem o auxílio de um bom telescópio, a nossa observação seria extremamente limitada e prejudicada, e superficial, né? E poderia também causar muitos danos, até cegueira, àqueles que possam porventura tentar essa aventura aí. Então o Sol ele existe para o nosso bem, e ele exige de nós um cuidado com ele, e uma relação com ele que seja observada numa espécie de temor, porque quando nós olhamos para a grandeza do Sol, e para aquilo que ele pode realizar, e o que ele pode provocar, nós nos sentimos tão pequenos, tão limitados, né? Eu me lembro da minha época de jovem, o pessoal, quando queria pegar um bronzeado, comprava Coca-Cola, né? E passava Coca-Cola no corpo para poder se bronzear ao sol. Esse, na minha época de jovem, já passou algum tempo, né? Então, e as mulheres, principalmente, que gostavam de se bronzear, né? Enchiam o corpo de Coca-Cola para poder tomar sol e ficarem morenas. E hoje a gente sabe que isso faz um mal terrível, né? Aliás, eu tenho um colega que ele passou por uma situação assim, muito constrangedora nesse sentido, mas eu não vou nem contar. Enfim, mas o Sol tem essas características, né, de benefício e também de risco para a nossa existência. Se nós
pudéssemos de fato aproximar, né, nos aproximarmos do sol, da maneira como ele é, e por tudo que ele representa, certamente nós seríamos consumidos pela sua existência. E nós temos aqui um exemplo bem interessante de qual deve ser a nossa compreensão sobre o Deus que nós cremos, né, e sobre a nossa relação com Ele. Esse Deus que criou o sol e todas as outras formas de vida que nós conhecemos e também aquelas que nós desconhecemos, né? E o tamanho de Deus é infinito e a revelação plena do seu ser é inacessível ao homem. Ninguém pode ter uma revelação direta de Deus, ninguém pode chegar a Deus de forma direta. Nós podemos vê-lo apenas por meio de Cristo. Então, pela fé, nós podemos vê-lo todos os dias e nós dependemos dele para viver, né, de forma direta. Mas a observação direta da luz de Deus nos cegaria. Não poderíamos suportar ver a Deus de maneira direta sem ficarmos cegos. Então, é necessário que Ele esteja a certa distância de nós, para que nós não sejamos consumidos pela sua existência gloriosa, porque a glória de Deus é algo tão extraordinário, tão grandioso, tão imensurável, que nós seríamos certamente diluídos se nos aproximássemos dessa glória. Por essa razão, Ele enviou seu Filho. Para quê? Para que por meio do Filho Ele pudesse estar perto de nós. Ele pudesse estar mais ainda junto de nós. E por meio do Espírito Ele pudesse estar dentro de nós. Então Deus não tem interesse de estar longe, de estar afastado. É por isso que Ele enviou seu Filho. E o seu Filho, por sua vez, enviou o Espírito para que nós pudéssemos sempre ter conosco a presença de Deus. A presença gloriosa de Deus. Mas Deus em si é um ser inacessível. E se nós fizermos uma leitura bíblica madura e uma leitura despojada de obter conhecimento de Deus, né, apenas com o objetivo de conhecer a Deus pelo que Ele é, nós vamos alcançar esse intuito, mas nós vamos também ter que admitir que em toda parte nas Escrituras, esse Deus é apresentado como um Deus inacessível, né? Do ponto de vista imediato. Ninguém pode chegar a Ele diretamente, e por isso, desde o passado, Ele instituiu mediadores, e entre esses mediadores, nós vemos homens como Moisés, que foi certamente o mais impressionante de todos. Deus deu a ele uma missão gigantesca e também permitiu que ele tivesse uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus de forma singular. E nós vamos observar na Bíblia, que a Bíblia exalta esse homem, dizendo que após a sua morte, nunca mais se levantou em Israel alguém como ele, né? Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, vai dizer que depois da morte de Moisés, ninguém mais se levantou, nenhum homem se levantou como Moisés em Israel, né? Então, apesar de tudo isso, irmãos, apesar de Moisés ter tido toda essa intimidade, apesar de Moisés ter tido todo esse acesso, esse relacionamento, houve um momento em que ele pediu a Deus que lhe mostrasse a sua glória. Então, Moisés ouviu de Deus a seguinte resposta: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, veja, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Foi a resposta que Deus deu a Moisés. Moisés, você não pode me ver face a face, você não pode ver a minha glória. Então, quando a Bíblia fala que Moisés, que nenhum homem se levantaria como ele, alguém que viu a Deus face a face, é claro que é uma figura de linguagem. Alguém que teve essa relação de intimidade com Deus, alguém que pôde ver a Deus dessa maneira tão íntima, mas não de maneira direta. Não
contemplando a glória de Deus como ela é, porque ele não poderia suportar. Então Deus disse: eu vou te esconder aqui na fenda dessa rocha, para que você me veja apenas depois que eu passar. E quando Paulo escreveu a Timóteo, falando sobre o Deus que habita em luz inacessível, que é o texto que nós acabamos de ler na abertura, ao qual nenhum homem jamais viu e nem pode ver, é certo que Paulo tinha em mente esse texto da Torá. Certamente ele se lembrava da experiência mosaica, então ele fala para Timóteo, seu filho na fé, a respeito desse Deus que habita em luz inacessível. Agora, irmãos, vamos pensar um pouquinho no Deus que nós pregamos. No Deus que nós pregamos. Qual é o Deus que a igreja tem pregado? Ou sendo ainda mais específico, qual é o Deus no qual nós temos crido? Será que ele se enquadra com o perfil desse Deus que é revelado na vida de Moisés e na vida de Paulo? O que nós temos ouvido muito por aí é sobre um Deus menor, bem menor do que aquele crido e pregado por homens como Moisés e Paulo. O Deus sobre o qual nós temos ouvido por aí é um Deus que pode ser manipulado pela vontade humana. É um Deus que cede facilmente aos menores caprichos da vaidade incorrigível do coração humano. É um Deus que cabe na pequena masmorra da nossa mente e que ele se submete à nossa vontade. O Deus que a gente tem ouvido falar dele por aí é um Deus que se limita a prestar serviços a pessoas que querem tudo. Elas querem ter tudo, mas elas não se esforçam para ser nada. É um Deus que se ocupa com questiúnculas, com picuinhos, com coisinhas pequenas e questõezinhas de pessoas que querem fazer da sua vida o centro do universo, que não querem sacrificar o seu orgulho no altar, mas que servem apenas a si mesmos. Esse é um Deus menor. Esse não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Moisés, não é o Deus de Paulo, esse não é o Deus que as Escrituras nos apresentam. Qual é o Deus que a Bíblia nos apresenta? Seria impossível falar em poucos minutos tudo que as Escrituras falam acerca desse Deus e do seu caráter, mas nós temos, irmãos, um pequeno resumo que serve como chave de leitura para estudar na Bíblia, em todos os seus livros e em todo canto, em toda parte sobre esse assunto. E esse nosso resumo, essa nossa resenha, essa nossa síntese se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Se você quiser abrir para acompanhar comigo a leitura, eu faço a leitura com você em Atos 17, 23 a 31. Paulo está ali em Atenas, e ele é convidado por alguns filósofos epicureus e estoicos a discursar no Areópago grego, lugar onde homens ilustres e importantes já haviam falado antes sobre o conhecimento, sobre a filosofia e sobre a capacidade intelectual do homem. Então Paulo chega naquele lugar e ele observa que ali existe um altar consagrado ao Deus desconhecido. E com base nesse altar, Paulo começa o seu discurso a partir do versículo 23. E ele diz lá, no finalzinho do texto, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então quem é esse Deus? E aí ele passa a dizer a partir do verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem,
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Aqui o apóstolo Paulo vai costurar um incrível tecido, com uma maestria extraordinária da revelação desde o Antigo Testamento até a ressurreição de Cristo e o juízo vindouro, em poucas palavras. O que lemos nesse discurso é o que seria repetido lá de forma doutrinária nas cartas de Paulo, inclusive 1 Timóteo, no texto que lemos no início, onde ele vai afirmar que Timóteo, e por extensão todo cristão, recebeu um mandato de Deus. Esse mandato foi anunciado, esse mandato foi estabelecido e foi esclarecido. E que mandato é esse? O mandato de viver em constante atitude de arrependimento. Viver em constante atitude de arrependimento. Se você ler depois do versículo 11 desse mesmo capítulo que nós lemos inicialmente, você vai ver que isso significa seguir a justiça, seguir a piedade, seguir a fé, seguir o amor, seguir a constância e a mansidão. São virtudes que devem ser seguidas, que devem ser perseguidas. Há um imperativo muito claro na vida de Paulo, irmãos, e esse imperativo é o seguinte: a razão de ser da vida humana é conhecer a Deus. A razão de ser da vida humana é conhecer a Deus. Qual é o imperativo do homem moderno hoje, que é pregado o tempo todo por aí, em todos os programas de TV, em todas as mídias, em todos os cantos? O imperativo do mundo moderno é que o homem nasceu para ser feliz. O imperativo da Bíblia é que o homem nasceu para conhecer a Deus. Isso significa também ser feliz, porque o homem só pode ser feliz a partir do momento em que ele conhece a Deus. Amém. É onde ele encontra significado, é onde ele encontra razão para viver, é onde ele encontra razão para todas as suas questões da alma e do espírito, é onde ele encontra resposta para as suas indagações mais profundas. Ele existe para Deus, ele foi criado para Deus. A razão de ser da existência humana é conhecer a Deus. No entanto, ele tinha plena consciência de que esse conhecimento jamais se daria de forma imediata ou de forma direta. Então, o desejo de Paulo era viver em Cristo e conhecer a Cristo, porque essa é a única forma de conhecer a Deus, naquilo que Deus, de si se dispôs a revelar. Vou repetir. Paulo decidiu que o seu projeto de vida seria conhecer a Cristo e viver em Cristo, porque essa é a única forma de conhecer a Deus, naquilo que de si o Senhor se dispôs a revelar. Amém, irmãos? Amém. Então ele diz assim: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Por que agora? Porque ele tinha uma vida antes, mas a vida que ele tem agora é diferente da vida que ele tinha antes. Porque agora ele tem um objetivo diferente, ele tem um propósito diferente, uma meta diferente. Ele quer viver em Cristo e para Cristo e a partir de Cristo. Então ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Filipenses 3:8. Gente, isso é fácil de dizer, mas é difícil de falar. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo aqui o seguinte: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu considero como nada, se a questão é conhecer a Cristo. Amém. Isso vem em primeiro lugar. Eu quero ser achado em Cristo, ele ainda vai dizer, versículo 8. Era assim que ele esperava seguir o que ordenava Timóteo: viver em constante atitude de arrependimento, seguir a justiça, seguir a piedade, seguir a fé, seguir o amor, seguir a constância e a mansidão. A única maneira de nós vivermos com essa atitude, irmãos, no íntimo, é vivendo em Cristo e a partir de Cristo. Porque sem Cristo não podemos fazer nada. Ele é tudo em nós. Por isso Paulo vai dizer aos Colossenses de novo: Cristo em nós,
esperança da glória. Então, já partindo para a conclusão dessa breve reflexão, eu quero falar sobre a questão mais prática que está envolvida aqui. E, irmãos, com muito carinho, queridos irmãos e irmãs, essa é uma plataforma de vida que Paulo escolheu para si, que exige de quem a deseja a disposição diária de descer ao patamar da humildade. Descer ao patamar da humildade. E eu quero falar sobre a humildade, não do ponto de vista poético. Eu não quero nem falar sobre a etimologia da humildade. Eu quero falar de maneira muito prática. Porque falar da humildade, irmãos, não é passar a ideia de uma vida triste e miserável, não. Porque há muitas pessoas que não têm nada e mesmo assim não são humildes. A humildade não depende do que se tem, a humildade depende do que se é, de fato. Então, a humildade é acima de tudo consciência. Humildade é a percepção da realidade. Porque aquele que é humilde, aquela que é humilde, ela consegue ou ele consegue lidar com o sucesso de modo saudável, quando é bem sucedido, sem se permitir afundar no poço da arrogância ou no poço da altivez, entendendo essa pessoa que ela precisa desejar dividir o seu sucesso com outros, permitir que outros desfrutem desse sucesso, que outros partilhem desse sucesso. Eu gosto muito do exemplo da festa de Babette, que foi uma pessoa, é claro que é uma obra de ficção, mas é uma obra de ficção excelente, e foi uma pessoa que procurou conquistar a atenção e o afeto das pessoas ao seu redor, se doando e oferecendo o que tinha de melhor, à custa até do seu prejuízo. E é interessante que quando o homem comum, o homem natural, quando ele quer atrair para si a consideração dos outros e a atenção dos outros, ele procura fazer isso se exaltando, né? Enquanto o exemplo na ficção de Babette, né? Ela procura fazer isso se humilhando. Isso é um espírito cristão do mais genuíno, não é? Porque Jesus é o exemplo mais clássico para nós, né, dessa realidade. Ele veio ao mundo para descer e descer ao mais profundo abismo, o abismo da nossa existência. Então, irmãos, nós estamos aqui por causa do sucesso de uma pessoa que não nos devia nada. Jesus não nos devia nada. E nós estamos aqui por causa do sucesso dele. E ele decidiu compartilhar o seu sucesso conosco e nos incluir no seu sucesso, a ponto de termos sido feitos herdeiros ou co-herdeiros com ele de bens eternos e duráveis, que a traça não destrói, que o ladrão não rouba, que a inflação não come e a corrupção não alcança. Por que ele fez isso? Porque ele quis, porque ele nos ama incondicionalmente. Ele decidiu partilhar do seu sucesso conosco. E se ele não fizesse isso, por mais que nós pudéssemos ajuntar nessa vida, nós seríamos um fracasso eternamente. Então, aquele ou aquela que é humilde consegue lidar bem com o sucesso e sabe o que fazer com ele. Aquele que é humilde, aquela que é humilde, consegue lidar até com o fracasso de uma forma corajosa e de uma maneira lúcida. Porque, irmãos, o fracasso, ele pode ser o início de um processo de autocomiseração interminável, até desaguar no poço da depressão e da morte da existência, antes até da morte física. Mas o fracasso também pode ser o início de uma retomada, de um recomeço para um momento novo.
Então, aquele que é humilde, aquela que é humilde, ele consegue lidar com o fracasso de maneira corajosa e lúcida, porque ele não se deixa, não se permite afundar com o fracasso, não deixa que o fracasso imobilize ou impeça que haja a perspectiva de outras tentativas que serão feitas e devem ser feitas, entendendo que o aparente descaminho de agora pode revelar a oportunidade de se voltar para Deus, pedindo que Ele aponte uma direção melhor. E esse é o grande benefício da vida cristã, irmãos. Quando nós cometemos erros, nós temos um Deus que está sempre pronto a nos ajudar a recomeçar da maneira certa. Louvado seja Deus por isso. O bom seria que nós, antes de empreendermos qualquer coisa na vida, nós o buscássemos e perguntássemos: Senhor, o que devo fazer? Mas Ele sabe que na grande maioria das vezes não é isso que fazemos. Então, Ele está sempre ali nos esperando, porque cedo ou tarde nós vamos procurar e vamos dizer: Senhor, desculpa porque eu quebrei a cara, mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor está aqui para me dizer a direção certa. Isso, irmão, se conquista a partir de um caminho feito com base na humildade. Porque, em última análise, humildade é a virtude daqueles que conhecem a Deus e que são conhecidos por Deus. Entende? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É o próprio Espírito de Deus que nos situa de maneira correta, irmãos, em todos os momentos. Ele nos assegura que nós somos filhos de Deus, louvado seja o seu nome por isso, mas Ele também nos lembra que nós somos adotados. Romanos 8, versículos 14 e 15. Somos filhos, mas Deus só tem um filho legítimo gerado do Pai, que se chama Jesus Cristo. Só Ele conhece o Pai plenamente e só Ele tem acesso ao Pai livremente e diretamente. Então a humildade, no mínimo, é o que se espera de nós, porque nós somos adotados, somos filhos de Deus, não resta dúvida. Mas só existe um que é gerado do Pai eterno, Jesus Cristo. E olha, irmãos, agora fazendo uma aplicação bem imediata dessa nossa reflexão, a igreja dos nossos dias tem passado à sociedade uma imagem que revela extrema arrogância e nenhuma humildade. O povo evangélico no Brasil, uma das características que nós temos passado para a sociedade lá fora é de um povo arrogante, presunçoso. Nós não somos vistos como um povo humilde. Nós não temos nos parecido com Cristo. É claro que eu estou falando da igreja em termos genéricos agora. Estou falando da igreja no Brasil inteiro. Isso é muito ruim. Nós vemos pessoas vociferando verdades, entre aspas, como quem atira de um canhão. Há uma atmosfera de ódio sendo semeada por alguns, cujo propósito é subir cada vez mais a escada do poder e da influência na sociedade. E onde é que nós vamos parar, irmãos? Será que nós vamos ter a nossa própria jihad evangélica aqui no Brasil? Será que daqui a pouco nós vamos estar fazendo guerra santa em nome do Senhor aqui também? Eu tenho me assustado com aquilo que tenho visto e ouvido. Porque enquanto essas vozes estão vociferando essas supostas verdades e entrando em debates e questões inúteis que para nada servem a não ser para degenerar ainda mais o nome da igreja, há muitas pessoas que estão aí precisando ouvir uma palavra do Deus verdadeiro. O Deus que salva, o Deus que transforma, o Deus da esperança, o Deus de graça, de misericórdia, de amor, de bondade, o Deus da paz. Em nenhum momento eu leio na Bíblia
bem-aventurados aqueles que instilam o ódio, a desconfiança e a maldade. Em nenhum momento da Bíblia eu leio essa frase, mas eu leio na Bíblia: bem-aventurados os pacificadores. Esse é o tempo oportuno, irmãos, para nós descermos de novo à casa do oleiro. Como Jeremias vai dizer ali no capítulo 18, e nos lembrarmos de que nós somos apenas o barro. O barro. Se Moisés e Paulo fossem vivos hoje em dia, certamente eles seriam idolatrados pela igreja, eles teriam que andar com segurança. E no entanto, eles, nos seus dias, abandonaram uma vida de grande poder temporal e de plena realização pessoal para descer a escada, ao invés de subir. Moisés deixou uma vida muito confortável no Egito. Hebreus capítulo 11 dá esse testemunho de um modo muito claro. E ele preferiu ser chamado de Apiru no deserto, que era mais ou menos a designação que o povo de Israel tinha quando estava no Egito, um povo que não era povo. Ele preferiu ser chamado de João Ninguém no deserto, com o seu povo, fazendo a vontade de Deus para a sua vida, do que ser um príncipe no Egito. Sabe o que é isso? É um coração humilde, esclarecido. Quando conhecemos a Deus, irmãos, não há nada mais que importe além de buscar esse Deus e a sua vontade. Porque tudo fica menor, não é? O que são as estátuas e as imagens de Faraó no Egito, diante daquele Deus que se revela e diz para Moisés: eu sou o que sou. Amém. Tudo fica menor, tudo perde a grandeza, tudo fica pequeno. Esse Deus que habita em luz inacessível, mas que ao mesmo tempo envia o seu Filho para dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você tem buscado descanso para a sua alma? Irmãos, tudo que nós precisamos nessa vida é descanso para a nossa alma. E o caminho para encontrar isso é o caminho da humildade. É o que Jesus nos ensina. Então, Paulo deixou o seu título de cidadão romano, deixou a sua condição privilegiada de número 1 da doutrina e do princípio e do conceito judaico dos seus dias, um homem extremamente conhecedor da lei, profundo conhecedor da lei, versado em filosofia e em outras tantas formas de conhecimento dos seus dias. Mas ele diz: isso tudo eu jogo fora para conhecer a Cristo. Eles não se contentavam com o bom, eles miravam naquilo que é excelente. Como na parábola daquela mulher, ou daquele homem, daquela pessoa, e descobriu que em determinado campo havia um tesouro, e vendeu tudo o que tinha e foi comprar o campo para cavar atrás do tesouro, e descobriu estar ali. Irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, nós deixamos tudo para trás. Como os discípulos que depois de terem feito aquela pesca maravilhosa, deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. E o meu convite para você nessa noite é exatamente esse, meu irmão, minha irmã. Deixemos a vaidade pessoal, a mania de vender às pessoas uma falsa imagem daquilo que nós somos. Deixemos a inclinação de buscar produzir influência sobre as pessoas. Voltemos a amar e a desejar a verdade e a sinceridade. Só Deus é grande, irmãos. Nós somos apenas o barro em suas mãos. Amém. E se nós formos um barro maleável, Ele fará de nós, em nós, uma linda obra. Amém. E naquele grande dia nós viremos a concluir que valeu a pena pagar o preço
e descer ao patamar da humildade, para viver uma vida com Deus baseada na sinceridade e na verdade. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus exige de nós. Uma vez que Ele tomou a atitude, Ele deu o primeiro passo. Por mais que nós possamos nos humilhar, nós nunca vamos descer um degrau mais baixo do que Jesus desceu. Nunca. Há uma questão no credo apostólico que se discute até hoje. Será que Jesus desceu ao inferno? Não desceu ao inferno? Ele pregou os espíritos em prisão? Isso é literal? Não é literal? Irmãos, para mim, o fato concreto que comprova que Jesus desceu ao inferno é o fato de ele ter vindo a esse mundo. É o fato de ele ter vivido entre nós. Ele ter enfrentado a vida como nós a conhecemos, de ele ter sofrido aflições, de ele ter sofrido por humilhações, de ter sido desprezado pelos seus familiares, pelas pessoas que amava, de ter sido traído pelos seus melhores amigos, de ter dado tanto e de ter recebido somente ingratidão, calúnia e violência em troco de tudo que ele deu. Isso, irmãos, para mim é descer ao inferno. Fazendo menção aqui ao excelente livro de Carlos Mester, isso é descer aos porões da humanidade. É olhar de perto a desgraça do mundo. Um Deus que habita em luz inacessível. Nunca se esqueça disso. Ele veio aqui e vestiu esse nosso trapo de existência comparado ao que Ele é, para nos elevar a uma condição de vida extraordinariamente melhor e mais sublime. Hoje, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Jesus compartilhou o seu sucesso conosco. Nós que tínhamos tudo para ser um fracasso, mas a nossa vida, irmão, já é um sucesso. A sua vida já é um sucesso. Diga para o seu vizinho aí, a sua vida já é um sucesso. Lembre-se do texto que nós lemos no início, irmãos. O Jeremias não diz assim: bem-aventurado aquele que faz corrente todo dia para enriquecer e ter mais dinheiro. Ele não fala bem-aventurado aquele que tem todos os seus problemas resolvidos. Ele não diz bem-aventurado aquele que tem todas as respostas que procura. O que ele diz é assim: bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Esse homem, essa mulher será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. E ele diz assim: olha, mesmo na época da estiagem, ele ainda vai produzir fruto. A única questão aqui, irmãos, é confiar em Deus. Confiar em Deus. Viver uma vida de humildade é confiar em Deus, que Ele é suficiente. E que ainda que eu não tenha todas as respostas hoje, Ele tem todas as respostas. E quem está conduzindo a minha vida é Ele, não sou eu. Então Ele sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, eu estou tranquilo. Eu digo para Ele: Senhor, eu tenho segurança em Ti. A minha vida está nas Tuas mãos. E eu canto como aquele antigo hino, né, que nós cantávamos na minha época de novo convertido. Diz assim: divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar. Eis que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda
céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar o nosso caminho ao Senhor. A Tua palavra manda que nós façamos isso. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso, Senhor, é viver em humildade, é ter consciência da vida, da realidade, é saber o quão pequenos nós somos e quão grande Tu és, aleluia. E saber que pelo fato de as nossas vidas estarem depositadas nas Tuas mãos, e a nossa confiança está posta somente em Ti, não importa quais sejam as adversidades da vida e as circunstâncias como elas se apresentem, é certo, Senhor, que o Senhor levará a nossa vida a bom termo, pois essa é a promessa da Tua palavra. Ó Deus, nós precisamos nos lembrar de olhar para Ti como aquele que habita em luz inacessível, de nos lembrarmos que nós não temos como Te obrigar a fazer nada. A nossa posição diante de Ti é de humildade, é de dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a fazer a Tua vontade, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a ter esperança mesmo em tempos de frustração, quando tudo parece que está dando errado na minha vida, Senhor. Me ajuda, meu Deus, a ver a luz bendita da Tua presença em minha vida, a luz a qual eu não posso acessar diretamente, mas a qual eu posso chegar por meio de Cristo e do Espírito Santo que habita em mim, que está na minha vida, acendendo a luz a cada dia para clarear os lugares mais escuros da minha alma, para que ali a presença bendita do Senhor venha dissipar toda a escuridão. O Espírito que vem para nos ensinar a amar e não para odiar, o Espírito que vem nos ensinar a buscar a paz e não a guerra, o Espírito que nos ajuda a semear o entendimento e não o ódio, o Espírito que nos traz a compreensão de que nós viemos neste mundo para ser a luz e não a escuridão. Então, Senhor, abre os nossos olhos, apura os nossos ouvidos para que nós saibamos o que ouvimos e de quem ouvimos, para que a nossa alma não seja contaminada por esse ódio perverso que está sendo semeado, Senhor, em nossos dias, e que está causando divisões, facções e rachas, que está transformando o mundo no mundo entre os nós e os eles, Senhor, entre os nossos e os deles. Ó Deus, um mundo sempre fracionado pela maldade, um mundo que o Senhor veio para salvar, um mundo no qual o Senhor enviou o Teu Filho como prova definitiva do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a estarmos atentos, a estarmos ligados, a estarmos apercebidos da realidade, para que não sejamos enganados pelo discurso daqueles que querem promover, Senhor, a sua ascendência ao poder e à influência, usando a nossa vida como massa de manobra. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e ajuda-nos a confiarmos somente em Ti. Amém. E a termos em Ti como a nossa referência para todas as questões da vida, Senhor. Pai, traz conforto para aquele que está ferido, traz encorajamento para a alma abatida. Ó Deus, traz novo ânimo para aquele que está sem nenhum vigor. Ó Deus, pois a Tua palavra nos assegura, Senhor, que na Tua presença nós alcançamos, ó Deus, todos esses benefícios para seguir em frente na caminhada, porque o Senhor está conosco, nosso companheiro bendito na caminhada, pois a Tua promessa é que o Senhor não nos abandonaria, mas estaria conosco todos os dias até o fim da nossa jornada. Amém. Nós oramos assim agradecidos, ó Deus, te pedindo que o Senhor nos aponte de novo e nos ensine a trilhar o caminho da humildade, para que nós possamos buscar a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus, permaneça hoje e sempre. Amém. Amém. E amém. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz.